Então, bom dia. A gente está bem feliz de começar o livro hoje, né? A Ciência Oculta, com as novas participantes. Sejam todas bem-vindas. E nós vamos ler o livro de tudo, né? Todas as edições, aqui todas as notas das edições. A gente vai ler a contracapa para depois entrar no assunto, tá bom? Bom, então eu vou ler aqui, ó, a contracapa aqui. Longe do que poderia sugerir tal título, a ciência oculta, segundo explica seu próprio autor num dos prefácios, nada tem de escondido. Ao contrário, vem trazer à luz do conhecimento consciente toda uma realidade perdida pelo homem no decorrer dos séculos, e que, no entanto, faz parte de sua própria história ontológica. Para alguns dos mais antigos povos da Terra, essa realidade era conteúdo de uma sabedoria ainda ligada aos primórdios do ser humano, não como os conhece a ciência moderna, mas como os revela o conhecimento espiritual obtido mediante uma disciplina metódica. Segundo demonstra Rudolf Steiner, esse conhecimento é possível a qualquer ser humano que se disponha a retomar o fio perdido, a efetuar uma verdadeira religação com suas origens espirituais por meio de um autodesenvolvimento seguro e despido de cogitações gratuitas ou supersticiosas. É por isso, aliás, que ele também denomina ciência espiritual a antroposofia elaborada a partir de suas pesquisas no âmbito suprassensível. Nesse sentido, as constatações apresentadas em A Ciência Oculta em nada contrariam as descobertas da ciência ligada ao mundo físico. Simplesmente remetem o ponto de partida a pretéritos muito mais remotos da humanidade, preenchendo uma lacuna que hoje se apresenta nebulosa e impenetrável à consciência comum. De acordo com Steiner, os próprios escritos bíblicos são ratificados à luz da ciência espiritual, que vem conferir-lhes autenticidade e esclarecer pontos incompreendidos, colimando assim uma única verdade. Com o presente livro, o autor quer desmistificar ou, de certa forma, desocultar ao homem de hoje tudo o que lhe pertence num campo paulatinamente encoberto pelo suceder dos tempos, indicando-lhe a possibilidade de reconquistar o conhecimento espiritual perdido, sem, no entanto, abdicar do mundo material. Tudo bem? E aí a gente vai aqui para a pequena biografia do Steiner. Rudolf Steiner nasceu em 27 de fevereiro de 1861, em Krausweg, Áustria. Apesar de seu interesse humanístico, despertado ainda na infância por uma sensibilidade para assuntos espirituais, cumpriu em Viena, a conselho do pai, estudos superiores de ciências exatas. Por seu desempenho acadêmico, a partir de 1883, tornou-se responsável pela edição dos escritos científicos de Goethe na coleção Deutsche Nationalliteratur. Convidado a trabalhar no arquivo Goethe-Schiller, em Weimar, Alemanha, Steiner transferiu-se para essa cidade em 1890, onde residiu até 1897. Ali desenvolveu um grande interesse cognitivo
e uma consequente atividade literário-filosófica, sendo dessa época sua obra fundamental a Filosofia da Liberdade, 1894. Após alguns anos em Berlim como redator literário, passou a dedicar-se a uma intensa atividade de conferencista e escritor, no intuito de expor e divulgar os resultados de suas pesquisas científico-espirituais, de início no âmbito da Sociedade Teosófica e mais tarde da Sociedade Antroposófica por ele fundada. Em Dornach, Suíça, Steiner construiu em madeira o Goetheanum, sede da sociedade, e mais tarde também da Escola Superior Livre de Ciência Espiritual, que foi destruído em dezembro de 1922 por um incêndio e posteriormente substituído pelo atual edifício em concreto. Foi em Dornach que ele morreu em 1925, deixando extraordinárias contribuições nos campos das artes, da organização social, da pedagogia, Waldorf, da medicina, da farmacologia, da agricultura, da pedagogia curativa, etc. Por oferecerem uma alternativa às cosmovisões e soluções meramente materialistas, tiveram elas grande repercussão e inspiraram o surgimento de instituições e atividades antroposóficas em todos os continentes. E agora, nós vamos para a página 9. Nota a quarta edição brasileira. Todo mundo está ouvindo bem? Tem muito barulho atrás? Não? Tá. Então, nota a quarta edição brasileira. Decorridos 15 anos da primeira edição deste livro em português, pareceu-nos oportuno proceder a uma detalhada reelaboração da tradução, remanescente dos primeiros esforços para propiciar ao público leitor brasileiro o contato com a vasta e significativa obra de Rudolf Steiner. Tendo sido este o título inaugural de nossas publicações, coube-lhe também refletir a primeira e difícil tentativa de verter para o nosso idioma a linguagem reveladora da antroposofia, que também em seu idioma original, o alemão, decorre em inusitadas e complexas construções linguísticas. Após os incontáveis títulos subsequentes que hoje integram nossa já razoável produção editorial, cremos ser boa hora para conferir à quarta edição desse texto o cunho de uma longa experiência adquirida no trabalho com as sucessivas traduções das obras do autor. Uma formulação mais fluente, uma terminologia já unificada para certas expressões exclusivas da conceituação antroposófica, notas explicativas de fatos ou nomes estranhos à nossa época ou universo cultural, são resultados que buscamos oferecer nessa nova versão ora apresentada. Três outros procedimentos vêm acrescentar-se ao já exposto. O primeiro é a substituição de palavras ou expressões de acordo com a 30ª edição revista do original em alemão, 1989, cujas modificações relativas a edições anteriores consignamos, para efeito informativo, em notas de rodapé. O segundo é a subdivisão de certos parágrafos excessivamente longos, bem como dos 2 maiores capítulos do livro, assim estruturados pelo autor, nos pontos onde nos pareceu aceitável fazê-lo para facilitar e balizar a leitura. E o terceiro é o acréscimo, no final do livro, de um quadro sinótico,
das hierarquias espirituais mencionadas no capítulo A Evolução do Universo e o Homem. E assim, uma vez mais, cônscios de nossa grande responsabilidade, e conforme expressou o tradutor em nossa primeira edição, colocamos a ciência oculta nas mãos dos que, por seu destino, serão seus leitores. A editora. E agora a gente tem observações preliminares à primeira edição, do original. Quem publica um livro como este deve ser capaz de imaginar com serenidade toda espécie de crítica possível, na atualidade, às suas exposições. Poderia acontecer, por exemplo, de alguém começar a ler a presente explicação deste ou daquele assunto, já tendo sobre ele ideias concebidas segundo os resultados da investigação científica e chegar à seguinte conclusão: é surpreendente como tais afirmações são possíveis em nossa época. A forma como o autor maneja os conceitos mais simples das ciências naturais revela uma ignorância inconcebível, mesmo das noções mais elementares. Ele emprega conceitos como, por exemplo, o de calor, de um modo típico de quem não teve contato algum com as concepções da física contemporânea. Bastaria alguém conhecer rudimentos dessa ciência para demonstrar-lhe que suas teorias nem ao menos merecem a qualificação de diletantismo, mas somente a de ignorância absoluta. Muitos outros julgamentos desse tipo poderiam ser citados, mas também se poderia chegar, segundo as declarações acima, a uma conclusão como a seguinte: quem leu algumas páginas desse livro poderá, conforme seu temperamento, colocá-lo de lado com um sorriso ou indignação e dizer: é realmente estranho a que aberrações pode conduzir hoje em dia um modo equivocado de pensar. O melhor será arquivar essas considerações entre muitas outras curiosidades com que nos deparamos hoje em dia. Ora, o que dirá o autor desse livro diante da possibilidade de realmente sofrer tal crítica? Não deverá simplesmente, baseado em seu ponto de vista, considerar o crítico um leitor incompetente ou desprovido de boa vontade para chegar a um juízo compreensivo? A isso cabe a seguinte resposta: não, absolutamente. O autor nem sempre faz isso. Ele pode muito bem imaginar que seu crítico seja uma personalidade muito inteligente, até mesmo um cientista capaz, que forme seus juízos de maneira bastante conscienciosa, pois ele próprio, o autor, está em condições de colocar-se mentalmente no lugar desse crítico e compreender os motivos que o levariam a tal julgamento. Essa é uma característica do Steiner, né? Na biografia dele, a gente vê o tempo todo que ele não rejeita nada. Ele só vai agregando e vai aprendendo com os comentários. É bem interessante. Para tornar realmente compreensivo o que desejamos comunicar, julgamos necessário algo que a nós mesmos parece descabido no geral, mas que justamente nesse livro encontra motivo imperioso: falar sobre um assunto pessoal. Em verdade, nesse sentido, nada será exposto que não se relacione com a decisão de escrever esta obra. O que aqui se diz não teria certamente qualquer razão de ser se contivesse apenas um caráter pessoal.
Esse livro deve conter exposições a que todo ser humano possa ter acesso, e de uma forma a ser evitado, na medida do possível, qualquer matiz pessoal. Portanto, nesse sentido, o elemento pessoal não deve ser considerado. Só cabe relacioná-lo com a intenção de esclarecer como o autor pode achar compreensível a mencionada crítica às suas exposições e, mesmo assim, escrever esta obra. Na verdade, haveria uma possibilidade de tornar supérflua a exposição de tal aspecto pessoal, ressaltar todos os pormenores que evidenciassem, como na realidade, a exposição contida neste livro coincide com todos os progressos da ciência contemporânea. Para isso, no entanto, seriam necessários muitos volumes introdutórios. E como essa é uma tarefa inexequível no momento, parece-nos necessário dizer por quais circunstâncias pessoais nos sentimos autorizados a considerar, de maneira satisfatória, tal coincidência como possível. Certamente, nunca nos teríamos proposto publicar o que, por exemplo, expomos nesse livro acerca dos processos calóricos, caso não pudéssemos afirmar o seguinte: há mais de 30 anos, tivemos condições de dedicar-nos a um estudo da física em seus diversos âmbitos. No domínio dos fenômenos calóricos, nessa época, ocupavam o ponto central as explicações relativas à chamada teoria mecânica do calor. E essa teoria mecânica do calor nos interessou de modo especial. A evolução histórica das interpretações pertinentes ao assunto, ligada então a nomes como Julius Robert Mayer, Helmholtz, Joule, Clausius e etc. E aqui no rodapé ele diz quem é Julius Robert von Mayer. Em 1814 e 1878, é um médico e físico, descobridor da lei da conservação da energia. Hermann von Helmholtz, 1821-1894, é o teórico pioneiro da medicina, anatomista, fisiólogo e físico. James Prescott Joule, 1818-1889, é o físico inglês que determinou, entre outras coisas, a quantidade de calor produzido pelo trabalho mecânico. E Rudolf Emanuel Clausius, 1822-1910, foi o físico fundador da teoria mecânica do calor. Então, ele fala, eu vou voltar no parágrafo, a evolução histórica das interpretações pertinentes ao assunto, ligado a esses nomes que eu falei agora, fez parte de nossos contínuos estudos. Com isso, criamos, nessa época, a base e a possibilidade suficientes para continuar acompanhando de perto até hoje todos os efetivos progressos no domínio da teoria do calor, sem encontrar quaisquer dificuldades ao tentar penetrar em tudo o que a ciência realiza nesse campo. Se tivéssemos de constatar nossa incapacidade para fazê-lo, isso seria uma razão para nos abstermos de dizer ou escrever os assuntos expostos no livro. Nós nos impusemos realmente o lema de dizer ou escrever, no âmbito da ciência espiritual, somente aquilo a cujo respeito também soubéssemos falar satisfatoriamente no sentido da ciência atual. Com isso, não desejamos em absoluto exprimir algo que seja uma exigência genérica para todos os homens. Toda pessoa pode, com razão,
sentir-se impelida a comunicar e publicar aquilo que esteja afeito ao seu próprio discernimento, seu sadio sentido da verdade e seu sentimento, mesmo ignorando o ponto de vista da ciência contemporânea sobre o assunto. Só que o autor desse livro prefere manter-se na atitude referida acima. Ele poderia, por exemplo, não ter escrito as poucas linhas relativas ao sistema glandular ou ao sistema nervoso humano, aqui contidas, se não estivesse em condições de procurar dissertar sobre esses temas da mesma forma como faria um naturalista contemporâneo do ponto de vista científico. Portanto, embora seja possível julgar que quem fala de calor, do modo como ocorre aqui, ignore os princípios da física atual, é certo que este autor se considera plenamente autorizado a proceder como fez, porque realmente se esforçou em conhecer a pesquisa contemporânea e porque teria desistido de seu intento se esta lhe fosse estranha. Ele sabe o quanto o motivo de seu mencionado lema pode facilmente ser confundido com imodéstia. No entanto, com referência a esse livro, é necessário dizer tais coisas, para que nossos verdadeiros motivos não se confundam com outros motivos inteiramente diversos, sendo que essa confusão poderia ser muito pior do que a da imodéstia. Ora, também de um ponto de vista filosófico, seria possível um julgamento, formulado da seguinte maneira: quem ler este livro como filósofo perguntará a si próprio: será que o autor ignorou todo o trabalho gnosiológico de nossa época? Não terá percebido que existiu um Kant o filósofo, né? E que, segundo este, é filosoficamente inadmissível dizer tal tipo de coisas? E assim se poderia prosseguir nessa direção. Porém, a crítica também poderia concluir desse modo: para um filósofo, tais disparates sem sentido crítico, ingênuos e leigos são insuportáveis, e aprofundar-se neles seria perda de tempo. Pelo mesmo motivo citado acima, apesar de todos os mal-entendidos que possamos acarretar, também aqui preferimos apresentar algo pessoal. Nosso estudo de Kant teve início aos 16 anos. E hoje realmente acreditamos poder julgar bem objetivamente, do ponto de vista de Kant, todo o conteúdo do presente livro. Ainda sob esse aspecto, teríamos tido motivo para deixar de escrevê-lo caso ignorássemos o que impele um filósofo a considerá-lo ingênuo ao aplicar o critério da atualidade. Contudo, sabemos muito bem como, no sentido de Kant, aqui se transcendem todos os limites de um conhecimento possível. Podemos imaginar como Herbart, que também é um filósofo e influente pedagogo, consideraria isto um realismo ingênuo, que não chegou à elaboração dos conceitos, etc., etc. É possível até sabermos como o pragmatismo moderno de um William James, que é um psicólogo, filósofo e psicólogo da religião, fundador do pragmatismo, de um Schiller, que é um filósofo inglês que ligou o pragmatismo ao humanismo e etc., teria considerado ultrapassada aqui a medida das verdadeiras representações mentais que podemos tornar próprias, valorizar, pôr em vigor e verificar.
E aqui tem aqui no rodapé, está escrito assim: alguém pode até mesmo ter se dedicado seriamente ao estudo da filosofia do como se ao Bergsonismo, Escola Filosófica de Bergson, e a Crítica da Linguagem, de Fritz Mautner. E aí tem todas as datas, mas daí acho que fica muito confuso, né? Bom, continuando a leitura, tá dando para acompanhar quem não tem o livro? Tá? Alguém pode saber tudo isso e, mesmo assim, ou justamente por causa disso, pode considerar-se autorizado a escrever as presentes explanações. O autor desse livro se ocupou com as correntes do pensamento filosófico em seus livros Gnosiologia da Cosmovisão Goetheana, Verdade e Ciência, A Filosofia da Liberdade, A Cosmovisão Goetheana, Concepções do Mundo e da Vida no Século XIX e Os Enigmas da Filosofia. Todos eles estão relacionados no rodapé, dizendo o ano que foi publicado e a editora que publicou. Muitos tipos de críticas possíveis ainda poderiam ser citados. Pode também existir alguém que, tendo lido uma de nossas primeiras obras, por exemplo, e aqui tem um nome enorme, alemão, Cris, quer falar? Então eu vou pular, tá? E não vou deixar vocês ouvirem o meu alemão. Ou nosso pequeno livro, Haeckel e seus oponentes, diga a si mesmo: é verdadeiramente inconcebível que a mesma pessoa tenha escrito esses livros e também, além da já publicada obra Teosofia, agora esta. Como é possível, de um lado, tomar a defesa de Haeckel e, de outro, dar uma bofetada no monismo sadio decorrente de suas pesquisas? E aqui embaixo diz Haeckel, que é um cientista natural, continuador da teoria evolucionista de Darwin. Seria compreensível que o autor dessa ciência oculta remetesse contra Haeckel a ferro e a fogo, mas que o tenha defendido e até lhe dedicado sua obra, outra enorme em alemão, é seguramente a coisa mais monstruosa que alguém possa imaginar. Haeckel teria declinado dessa dedicatória com inconfundível aversão se soubesse que um dia o oferente escreveria um disparate como o que contém essa ciência oculta, com seu dualismo mais do que grosseiro. Fecha aspas. Ora, nós opinamos que é possível compreender muito bem Haeckel sem precisar acreditar que sua compreensão só seja viável quando se qualifica como absurdo tudo que não decorra de suas concepções e hipóteses. Além disso, somos da opinião de que não se chega à compreensão de Haeckel combatendo-o a ferro e a fogo, e sim estudando o que ele proporcionou à ciência. E acreditamos ainda menos na razão daqueles contra os quais defendemos o grande naturalista em seu livro Haeckel und seine Gegner. Não sei se é assim que fala. Realmente, quando transcendemos as premissas de Haeckel e estabelecemos uma concepção espiritual do universo ao lado da concepção meramente naturalista de Haeckel, isso não significa que compartilhemos da opinião de seus oponentes. Quem se esforçar em ver o assunto corretamente já poderá perceber a concordância entre nossos escritos anteriores e os atuais.
Também nos parece totalmente compreensível que algum crítico considere, sem mais nem menos, o conteúdo desse livro como efusões de uma fantasia exaltada ou como um jogo visionário de conceitos. No entanto, o que cabe dizer a esse respeito está contido no próprio livro. Nele se evidencia como o pensamento racional pode e deve ser, em total medida, a pedra de toque do que foi exposto. Somente quem examinar esse conteúdo racionalmente, do mesmo modo como costuma analisar objetivamente os fatos da ciência natural, poderá decidir o que diz a razão em tal análise. Após tantos comentários sobre as pessoas que à primeira vista poderiam repudiar esse livro, seja-nos permitido dizer algumas palavras acerca das que têm motivos para aprová-lo. Para elas, o essencial está contido no primeiro capítulo, o caráter da ciência oculta. Porém, aqui devemos acrescentar algo mais. Embora o livro se ocupe com pesquisas não verificáveis pelo intelecto ligado ao mundo sensório, nada se expõe que não possa ser comprovado pela razão imparcial e pelo sentido sadio da verdade de qualquer pessoa disposta a fazer uso de tais faculdades. Este autor afirma sem rodeios. Ele prefere, sobretudo, leitores que não aceitem o presente conteúdo com uma fé cega, e sim que se esforcem para comprová-lo, valendo-se dos conhecimentos da própria alma e das experiências da própria vida. E aqui tem no rodapé uma referência assim. Referimos-nos não apenas à comprovação científico-espiritual pelos métodos de investigação suprassensível, mas principalmente à comprovação inteiramente possível por meio do pensamento e do senso comum, sadios e imparciais. Ele gostaria de ter principalmente leitores precavidos que só reconheçam argumentos com justificação lógica. Sabe que seu livro não teria qualquer valor se contasse apenas com a fé cega, sendo útil somente na medida em que possa justificar-se ante um critério imparcial. A fé cega pode confundir muito facilmente a insensatez e a superstição com a verdade. Algumas pessoas que, de bom grado, se satisfazem com a simples crença no suprassensível, acharão que neste livro se exige demais da atividade pensante. Contudo, as comunicações feitas aqui não pretendem apenas comunicar algo. A exposição foi elaborada de um modo adequado a uma observação conscienciosa desse domínio específico da vida, pois trata-se do domínio onde as coisas mais elevadas e o charlatanismo leviano, bem como o conhecimento e a superstição, tocam-se muito facilmente na vida real, e onde, principalmente, podem também ser muito facilmente confundidos. Deixa eu ver, tem uma coisa aqui. Quem está familiarizado com a pesquisa suprassensível notará muito bem, ao ler este livro, que se procurou manter com precisão os limites entre o que se pode e deve comunicar atualmente, do âmbito dos conhecimentos suprassensíveis, e o que só se deverá expor mais tarde, ou ao menos de outra forma. Isso foi escrito em dezembro de 1909 por Rudolf Steiner. Eliane, então, assim, só me ajuda, ele dá a entender que a gente tem, como você disse no começo, aceitar o que tem no entorno, né? É algo assim, refletido, não é aceitar simplesmente por aceitar. E mesmo não deixando de lado o que se tem de científico, né? Porque quando ele fala aqui, ele fala de pessoas que
que tem um conteúdo oposto ao que ele traz, é algo mais, mais ciência natural, mais materialista mesmo, mais Darwin, né? É. Mas ele acata isso. É. Então, tem uma coisa muito interessante do Steiner, quando a gente lê a biografia dele, isso é muito visível, que ele circula entre todas as pessoas, dos mais naturalistas, aqueles que não entendem o que ele está falando, mas mesmo assim ele consegue aprender algo dessas pessoas. É bastante interessante isso. E uma das pessoas que ele estudou muito foi o Nietzsche, o Kant também. O Nietzsche não apareceu aqui, o Kant. Então ele estudou muito, né? E, e ele aprende com essas pessoas. Por isso que tem por isso que ele tem também um texto, né, uma palestra sobre os 12 pontos de vista, que dentro da sua época, cada um teve a sua importância, né? Então ele fala que a gente tem que aprender com as pessoas, pelo menos no livro lá da minha vida, o que para mim fica muito forte é isso, né? Que você não precisa rejeitar porque ele pensa diferente a você, né? Você tem algo a aprender com aquela pessoa, né? E ele tinha uma vida extremamente no meio de todo mundo, mas ele tinha não sei se eu posso dizer uma solidão, né? Porque assim, ele não era compreendido, né? Aquilo, ele via coisas e ninguém entendia. E ele foi, ao longo da vida, comprovando isso através do pensar. Então, ele fala que todos nós podemos, a partir dos exercícios feitos, chegar a essas comprovações dessa ciência, que é uma ciência espiritual, através do nosso pensar e das nossas experiências. Então, Oi, aí, Eliane. oi, por favor, Então, fala. eu entendi também que tudo que ele trouxe, né, nessa investigação dele, né, para um mundo, vamos dizer assim, mais interno, mas aquilo que ele trouxe do externo foi referendado nos estudos que ele fez sobre física e tudo mais. Então, vou dizer com as minhas palavras, ele firmou um compromisso de expor o que também estava referendado já pela ciência E a ciência. materialista, vamos dizer assim. É Sim, isso, né? eu entendi isso também. E ele traz toda aquela gama de cientistas, né, que eu cheguei a falar aqui. Então, ele não exclui o material de jeito nenhum. Ele só se aprofunda nisso, né? Vamos dizer assim. Ele não fica só no material. Cris, Não, tá tudo bem, tá certíssimo. Concordo com você. O Steiner disse que não é para concordar assim, diretamente, mas no caso, o Ivan levantou a mão. sim. Ivan, por favor. Olá, bom dia. Bom dia. Ele fala aí sobre basicamente a transmissão de calor, certo? Esses cientistas que falaram isso, até a época que Rudolf Steiner viveu e esses cientistas que estudavam calor até essa época, diga-se de passagem, todos são estudados em engenharia, né? E posteriormente, isso que ele falou, e uma nova interpretação do calor. Isso, na minha opinião, é o Ivan que está falando, hein? Isso foi comprovado pela transmissão de calor nesses aparelhos que nós usamos hoje, que são que o transistor, o circuito integrado vieram 20, 30, 40, 50 anos depois de Rudolf Steiner, né? E isso
eu já vi uma obra que a transmissão de calor nesses transistores de silício não obedece à transmissão de calor que a gente estudava lá na época de caldeira, locomotiva. Eu cheguei a ver, não estudei, tá? Só cheguei a ver esse livro. Então, o que ele fala do calor, posteriormente, na minha opinião, ficou evidenciado com o uso de aparelhos eletrônicos. Sim, mais tarde, né? Mais tarde. Obrigada, Ivan. Muito bom. Obrigada. Muito bom. Que horas nós temos, Cris? Podemos continuar mais um pouco? Alguém tem mais alguma coisa para falar? 8h53. Quer começar a segunda observação e a gente lê uns 2 parágrafos dela? Tá bom. Tá bom. Tudo bem? Então vamos. Então, agora na página 18, observações preliminares. É isso, né, Cris? É. A quarta edição do original. Quem decide expor resultados científicos e espirituais da forma como estes são descritos nesse livro, deve, antes de mais nada, contar com o fato de tal forma ser considerada inviável em círculos mais amplos. Com efeito, as exposições seguintes relatam fatos dos quais o pensamento, supostamente exato de nossa época, afirma que provavelmente permanecem indetermináveis para a inteligência humana. Quem conhece sabe avaliar as razões que induzem muitas pessoas sérias a afirmar tal impossibilidade, gostaria de fazer sempre de novo a tentativa de mostrar em quais mal-entendidos se baseia a crença de que o conhecimento humano seja incapaz de penetrar nos mundos suprassensíveis. Ora, nisso se submetem 2 aspectos. Em primeiro lugar, nenhuma alma humana, após madura reflexão, poderá negar incessantemente que suas mais importantes indagações sobre o sentido e o significado da vida deveriam permanecer sem resposta caso não houvesse um acesso a mundos superiores. Teoricamente, alguém pode enganar a si próprio sobre esse assunto, porém a profundeza da vida anímica não acompanha essa ilusão. Quem não quiser dar ouvidos a essas profundezas da alma rejeitará, naturalmente, explicações sobre os mundos suprassensíveis. Não obstante, existem pessoas cujo número realmente não é pequeno, para as quais é impossível fazer-se de surdas diante das exigências dessas profundezas. Elas sentem-se impelidas a bater sem cessar nas portas onde se encerra algo que, na opinião dos demais, é inconcebível. Em segundo lugar, pode ler? Em segundo lugar, não se deve em absoluto menosprezar as explicações do pensamento exato. Quem se ocupa delas saberá distinguir quando levá-las a sério. O autor desse livro não gostaria de ser considerado alguém que possa, ao largo do imenso trabalho intelectual dedicado a determinar os limites do intelecto humano. Esse trabalho intelectual não pode ser simplesmente descartado com algumas frases sobre sabedoria acadêmica e semelhantes. Em muitos casos, ele tem sua fonte num verdadeiro esforço do conhecimento e em autêntica perspicácia. Bem, vou ler a última frase. Muita coisa ainda deve ser admitida. Têm sido apresentadas razões pelas quais
o conhecimento atualmente válido como científico não pode penetrar nos mundos suprassensíveis, e essas razões são, em certo sentido, irrefutáveis. Paramos por aqui? No irrefutáveis?